Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu não sei como é que foi o retorno em relação aos dois primeiros vídeos. Eu vou tentar fazer vários vídeos, trazendo poucas questões a cada um deles, tá? E vamos ver como é que funciona, tá? Mas é preciso que vocês dêem retorno, por mais negativo que seja esse retorno, tá ok? Agora a gente vai trabalhar uma questão que é da FUVEST 2017. É uma questão de geopolítica. É uma questão que aborda aí as origens da oposição dos britânicos à União Europeia, questão número 8, FUVEST 2017. Tá, então o item A pede o seguinte: aponte e explique o contexto geopolítico relacionado à origem do projeto de integração europeia. Bom, o projeto de integração europeia, que hoje nós chamamos de União Europeia, que já foi Comunidade Europeia, Comunidade Econômica Europeia, muito lá atrás, durante ainda a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a formação do Benelux, né? Que era Bélgica, Holanda, né? O Nederland, Holanda e Luxemburgo, né? O Lux, então Benelux, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Essa formação tinha o objetivo somente relações comerciais no campo agrícola e da pecuária, tá? Mas no pós-guerra, algumas potências europeias começaram a olhar com bons olhos essa iniciativa, tá? Então a gente tem a aproximação da Itália, da Alemanha e da França, tá? Junto a esses três países. E aí a gente vai ter em 57 o Tratado de Roma, tá? O Tratado de Roma é a primeira iniciativa de formação do que hoje nós temos como União Europeia, tá? Então a gente tem aquele cenário pós-Guerra Fria, reconstrução da Europa Ocidental, influência estadunidense nessa reconstrução, obviamente, né? Com o fomento econômico do Plano Marshall, né? A gente tem todo aquele cenário da Guerra Fria, aquela bipolarização mundial. De um lado, os Estados Unidos controlando boa parte do Ocidente, do outro lado, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas controlando parte do Oriente, né? E, então, o mundo dividido entre capitalistas aliados aos Estados Unidos, socialistas aliados à União Soviética, né? Bom, e aí a gente vai ter, dentro dessa estrutura, vão se formando dentro dessa estrutura europeia, que inicia com esses seis países, né? Alemanha, Itália, França, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. A gente vai ter surgimento de vários organismos, né, que vão implementando legislações dentro dessa estrutura desse país. Então a gente vai ter a SECA, a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, lembrando que alguns países europeus são muito importantes, são grandes produtores de carvão e aço. A gente vai ter o Tratado de Bruxelas, que leva à formação de organismos econômicos dentro da União Europeia. A gente vai ter amplas formações, tá? E o mercado comum entre esses países, né? E até que a gente chega no Tratado de Maastricht. Tratado de Maastricht é uma cidade da Holanda, né? O Tratado de Maastricht, na década de 90, vem a formação do que hoje nós chamamos por União Europeia. E o Tratado de Maastricht estabelece a livre circulação de pessoas e de capitais. Ou seja, então, no Tratado de Maastricht a gente tem a estrutura que a gente estabelecida ali, a estrutura que a gente tem hoje. E a gente tem várias expansões dentro da União Europeia até chegarmos na expansão atual com cerca de 27 países. E desde o início deste século a gente teve já a inserção, desde 2003, né, a gente teve a inserção de vários países do leste europeu, ou seja, vários países que anteriormente estiveram alinhados à extinta União Soviética. Então, o que estava pedindo o item A era isso, né? O contexto geopolítico relacionado à origem, né, do projeto de integração europeia.
Aí o Gutenberg pede o seguinte: aponte um motivo de ordem econômica e outro de ordem social relacionados aos interesses dos britânicos na saída da União Europeia, o chamado Brexit. Bom, é bem complexa essa questão e essa é uma questão que está ainda em andamento, tá? A saída da Inglaterra da União Europeia, ela não é totalmente, ela ainda não está totalmente finalizada, é importante entender isso, tá? Quem está no poder hoje na Inglaterra defende essa saída, né? Trabalhou para essa saída até mesmo antes de estar no poder, né? O Boris Johnson, né? Mas ainda assim é um processo que está em andamento, tá? Então a gente tem que entender, primeiro, a questão que ocorre na década passada, no final da década passada, com a crise econômica. A gente sente nos Estados Unidos e vai sentir em várias regiões do mundo e até mesmo no ocidente da Europa. Então a gente tem a quebra de alguns países que compõem a União Europeia. A gente tem a quebra dos que vieram ser chamados de PIGs: Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. No caso, Espanha em S, né? Espanha. Né? Então, esses 5 países, Portugal, Itália, Irlanda, lembrando que a Irlanda, o Eire, né? Grécia e Espanha, são os países europeus que mais sentem a crise econômica. No caso, só para você ter uma ideia, no caso de Portugal, que eu acompanho melhor, Portugal, a partir de 2009, os índices de desemprego chegaram a 16%. Ou seja, os índices de desemprego chegaram um pouco acima do patamar máximo que chegou no Brasil. O Brasil chegou aí na casa de entre 14% e 15%, né? E lá chegou na casa de 16%. E hoje ele está abaixo, hoje ele está na faixa de 6%. Tá? Então, muitos portugueses deixaram Portugal, vieram para o Brasil, ou foram para algumas outras, mas a maioria veio para o Brasil. E no caso também, italianos, habitantes de vários outros países, acabaram também migrando para outros países. E aí, então, o que a Inglaterra entendeu? Bom, essa crise, primeiro ocorre a crise atingindo alguns países que tinham mais fragilidades econômicas da União Europeia. Segundo, a partir dessa condição, então, as potências europeias se reúnem e, no caso, liderados particularmente pela Alemanha, entende que é preciso ajudar economicamente esses países. Algo que a Inglaterra sempre discordou. Um outro aspecto que nós temos aí, no caso particularmente em relação à Grécia. A gente tem que lembrar que a Grécia, ela foi o 10º país a entrar na União Europeia, da expansão que ocorreu em 81. E a Grécia forjou, na verdade, dados econômicos e acabou com isso adentrando na União Europeia em 1981. E a crise econômica dentro da Grécia, na verdade, ela foi se acumulando ao longo de muito tempo. Por isso, hoje, a Grécia é o país que apresenta maiores dificuldades econômicas. E foi o país que mais recebeu, e consequentemente o país que mais recebeu ajuda financeira da União Europeia para ainda assim se manter estruturado dentro dessa formação. Importante também a gente entender que quando a gente fala na União Europeia, a gente não está falando somente de um bloco econômico, é algo muito mais amplo, né? Por isso União Europeia, porque existe uma livre circulação de pessoas, livre circulação de capitais. Você trabalha num país, mora em outro, estuda num país, mora em outro. Dentro das estruturas você tem grandes liberdades. Então é uma estrutura muito distinta de tudo que a gente tem no mundo. Bom, e aí o outro aspecto aqui, que é o de ordem social, que é a questão de que as potências europeias, todos os países europeus, principalmente as potências, tiveram que passar a receber imigrantes, refugiados, vindos da Ásia e da África. A Alemanha é o país que mais recebeu imigrantes. A Alemanha já recebeu mais de 1 milhão de imigrantes nos últimos anos. E a Inglaterra, que sempre acabou, mesmo não querendo, sendo uma porta de entrada para muitos imigrantes, principalmente de origem asiática,
também se vê contrário a isso. E há uma campanha muito forte dentro da Inglaterra, daqueles que defendem o Brexit, contra os imigrantes. Eu conheço brasileiros que viviam na Inglaterra e deixaram a Inglaterra, foram para outros países, dentro da Europa mesmo, exatamente quando sentiu que essa campanha do Brexit estava se tornando muito complicada e muito ameaçadora. Então, prefiro deixar. Então, são esses dois aspectos. É o aspecto, então, no caso da Inglaterra, é o aspecto financeiro, né, que demonstrou que haviam fragilidades dentre alguns países da União Europeia e de que as grandes potências têm que ajudar financeiramente esses países para que eles se mantenham estáveis dentro da formação da União Europeia, e a questão também de receber imigrantes, refugiados. Então, em relação a essas duas questões, é isso. Um outro momento a gente volta aí com outras. Valeu, obrigado.